de que se continue pesquisando, investigando, para que a gente descubra cada vez mais coisas. Para desvendar. Para desvendar a realidade, o próprio ser humano, né, que é mais ou menos o caminho da humanidade. Né? A gente vai pensar assim no tamanho do universo, ou o que os cientistas hoje pensam que é. Esse lugar onde a gente está inserido, né? Mas se pensar no pequeno também, na física quântica, ou se pensar no ser humano, em como que funciona, né? Os nossos sentimentos, a nossa percepção, né? Evidentemente que vão existir uma série de indagações, né? Mas eu penso que a verdade ela está aí para ser descoberta, né? O tanto quanto conseguirmos chegar a ela, né? Mas em especial no caso do suicídio, eu acho que é muito complicado mesmo a gente saber das motivações mais de fundo. Exatamente, uma coisa é essa investigação, essa procura de entendimento que a ciência faz, e outra é essa outra perspectiva da arte. A literatura, né, é um outro tipo de investigação. De investigação, de percepção, enfim. Mas que a frase retirada também desse contexto do conto, ela tem uma vida própria, que justamente já falaste, que as pessoas prestam muita atenção nela. Estou citando alguns contos aqui, todos são muito bons, mas eu recolhi algumas coisinhas aqui que eu achei interessante, que entre os prédios do outro lado do rio, além dessa expressão que é saída de um poema, Luz e Conhaque. Eu até estava viajando com a minha mulher e disse, olha, isso aqui, passamos sobre uma cidade, aquele horário do entardecer, que o sol toma aquela tonalidade amarelada, assim, né? Olha, essa é uma luz de conhaque, está no livro do Sidney, falei para a Magda. Enfim, além disso, um leitor comum, e eu vou me colocar no lugar dele, perguntaria, o Sidney, esse restaurante que tu fala, restaurante clandestino que existe lá numa cobertura, ele existe em Porto Alegre, a gente pode ir nele? Pois é, no conto fala lá de um restaurante que existiria numa cobertura, né, num edifício na Rua da Praia, onde poderia se ver o Guaíba, as ilhas lá, e teria esses dois prédios e lá no fundo a Ilha da Pólvora lá. Tu sabes que uma amiga minha que leu o conto me disse que adoraria ir a esse local, né, que achou fantástico e tal, mas é uma invenção, né? Eu criei esse restaurante, fiquei feliz porque passou, pelo menos para essa pessoa que leu o conto, a ideia de que isso realmente pudesse ser real, quer dizer, tem uma verossimilhança não só interna no conto, mas eventualmente até fora dele, né, que as pessoas acreditam que ele possa existir. Isso é muito importante para o escritor, né? Ele inventou algo que se torna um real da literatura. É verdade que eu conheço bastante a região ali, a Rua da Praia, alguns prédios, já visitei pessoas, eu andei ali por alguns prédios para ter uma imagem, né, do que se visualizaria ali para o lado do Guaíba, né, daquela região. Mas o lugar ele é completamente criado, né, inventado. Bom, eu vou mostrar agora aqui, peço para o pessoal aproximar, a capa do livro, Andorinhas e Outros Enganos. Pois vai nos dizer por que desse título, Sidney, porque Andorinhas e Outros Enganos. E o livro pode ser encontrado, eu costumo dizer, nas melhores livrarias do ramo. Se o nosso leitor chegar lá na livraria e não tiver o livro, ela não é uma boa livraria do ramo. Já pode estar dito, pode reclamar do livreiro. O título... Eu percebi que... Bom, eu procurei, antes de criar semelhanças, impactar pela diferença, né? Por exemplo, na primeira seção do livro, nós temos esse conto Maria dos Gansos, e tem um conto Na Faixa de Gaza, Sacudindo as Tranças, que é completamente diferente. É num mundo urbano, uma garota que vai de bar em bar e conta toda a sua vida a um estranho, né, todas as suas peripécias sexuais e com drogas e etc. Né? Uma personagem que foi para São Paulo e voltou para Porto Alegre. Então eu procurei impactar pela diferença, mas chegou a um ponto em que eu percebi que tinha uma espécie de unidade, né? Se não em todos, em uma boa parte dos contos, é que os personagens acabavam enveredando por um caminho
em termos clássicos, assim, gregos, eu diria que leva o infortúnio, né? Por exemplo, como essa personagem, né? Grega clássica. Como a própria Maria dos Gansos, Sim, né? Chega um ponto que ela passa a ver, a enxergar, mas ela toma uma decisão que a afasta disso, né? E vou contar esse pedacinho, e acaba perdendo a visão novamente, né? Ela podia ter tomado um outro tipo de decisão, né? Assim como em outros contos, às vezes de maneira mais expressiva, como em Uns Pezinhos, né, que é um erro brutal, que agora não vou contar aqui, deixar para a curiosidade do leitor, né? E em outros textos o engano é menor, né? Até um engano relativo a que tem no céu os andorinhas ou são morcegos no centro de Porto Alegre. Sim, né? é um engano mais suave, digamos assim. Uhum. Bom, chegamos agora aos pratos. Os pratos que tu dividiste ele em vários momentos. Eu conto, mas eu chamaria até de uma micronovela, se é que caberia essa designação, porque ele tem todo e chama atenção, é isso aqui, ó, presta atenção os bons diretores de cinema aí. Está aqui prontinho para um bom filme a partir desses pratos, com todo o significado que ele adquire, com a carga metafórica da representação do prato. É um conto, uma micronovela, enfim, da migração alemã no Rio Grande do Sul, com vários momentos, vários recortes, e que mostra desde chegada, a busca de trabalho, a integração, a descoberta dos brasileiros, dos negros, inclusive, e que é um conto, é uma micronovela que mostra o Rio Grande do Sul, não só aquele antigo da tradição lusitana, portuguesa, mas o mais recente. Toda a sua riqueza, a sua complexidade, variedade. É um conto maravilhoso, emocionante, e conseguisse trazer o prato como um símbolo de civilização, de dignidade humana. Vamos ver pratos vindo de uma família trazendo seus pratos, só não deixe de comer os pratos, senão vocês vão voltar a ser selvagens. A tua experiência de também descendente dos imigrantes, Schneider, enfim, né? Te deu muitos elementos para compor essa maravilha desse conto dos pratos. Eu achei interessante, primeiramente, que tu abriu um espaço para qualificar esse texto como micronovela, porque deu uma série de entrevistas agora por ocasião dos lançamentos, né? Todos se referiram a conto e eu fiquei quieto, fiquei na minha. Mas eu mesmo não sei como qualificar esse texto, né? Porque ele não tem exatamente a estrutura de um conto, né? Ele trabalha com 4 tempos diferentes, né? Um tempo lá na Alemanha, em 1800 e pouco, um tempo na São Leopoldo primordial, né? Que era uma vila e chamava Porto das Telhas, aí também envolveu alguma pesquisa histórica, depois um tempo na Colônia Nova, no Planalto Médio, e um retorno de uma família que recebeu esses pratos, aí, que fizeram toda essa trajetória, até a capital, aí nos anos 60, na época do Juscelino. Então ele tem quase uma estrutura de romance em relação ao tempo, né? Mas como são personagens concentrados, é uma família apenas, né? Se assemelha a conto. Também parece que não é exatamente uma novela, né? Não sei bem o que é. Mas foi o primeiro texto que eu escrevi, né? É o mais longo aí do primeiro texto de ficção, né? De 1995. Trabalhei bastante nele, dada a minha inexperiência, né? Enquanto escritor de poemas apenas, e procurei contar essa história, essa trajetória toda através desses pratos que passam de mão a mão, e contar um pouco de como é, digamos assim, o abrasileiramento dos imigrantes, né? Sejam alemães ou outros, né? Por isso até que esses pratos se quebram no final, né? Mas a vida continua e as pessoas se tornam, né, enfim, mantenedoras da sua cultura e integradas, né, à cultura nova enquanto brasileiros. Sem perder a sua, se integram uma nova cultura, passam a constituir uma nova comunidade de seres humanos. Enfim. Exatamente. E aí eu acho que esse momento é fantástico do livro, tu consegue transmitir, eu ao menos senti uma carga muito grande de emoção, né, para a leitura desses os trechos finais do conto, da micronovela, do mini-romance, como quisermos dizer. Eu, quem sabe, aí um curta, um meia, um
não um longa, mas um longa-metragem, tá muito bom aí. Sobre e aí até conversando com a Magda, pergunta para ele se o prato está lá em casa ainda, se ele tem um prato desses em casa. Tu sabes que esse conto surgiu porque eu tenho um prato, que a minha avó faleceu e me coube um prato. A descrição do prato é exatamente, se refere ao prato que eu tenho. Eu não sei a história daquele prato, mas exatamente por não saber, eu comecei a imaginar o que teria acontecido com esse prato, da onde que ele teria vindo, que trajetória que ele teria feito, né, para ser passado. É um prato fabricado na Inglaterra, diz ali, Wooden Sons, England. O que teria acontecido em torno dele, né? Porque é um prato bastante gasto, parece que muita gente comeu nele. Aí cria essa história toda, né? Aos poucos ela foi surgindo, foi né, preenchendo as lacunas ali. Uhum. Bom, agora que tivesse o gostinho do conto, não vai deixar de escrever poesia, mas vai escrever outros contos também. Eu continuo escrevendo poesia. E já escrevi alguns contos depois de finalizar os que iriam entrar nesse volume, nesse livro, né? Inclusive, nesses dias que foram muito cheios de atividades em função de 2 lançamentos do livro, da própria edição, incrivelmente nessa balbúrdia toda começou a surgir outro conto, né? Eu pensei logo agora, mas ainda nessa fase de não chegar ao papel, de estabelecer, né, quem vai ser o narrador, o foco narrativo, na primeira ou na terceira pessoa, quem que vai contar a história, para quem, como, né, como costuma acontecer, como só ia acontecer, como diria o Camões. E o contato com o autor, eu sei que as pessoas convidam para palestras, para feiras, até mesmo para escolas, enfim. Site, pode dizer para nós? Bom, eu tenho um blog, o Umbigo do Lago, blogspot.com. A verdade é que ele está pouco abastecido, mas eu tenho publicado aí na revista mensal online, que é a Verbo 21, que é editada em Salvador, que é www.verbo21.com.br, que é uma revista como é que é? ISNN, se não me engano. Agora, essa semana, fui convidado a ser o colunista fixo do site Artistas Gaúchos, que eu já colaboro faz tempo, há anos, né, assim, eventualmente. Então, Marcelo Spauli me convidou para ser colunista, fiquei muito agradecido. E há outros textos aí de resenhas, entrevistas, ensaios aí publicados aí na internet atualmente, né? Se botar meu nome no Google vai surgir muita coisa. Tudo bem. Então, bom, chegamos ao fim. Muito obrigado pela tua participação, a tua disponibilidade de vir aqui. Parabéns pelo livro e atenção, leitores. Vamos atrás dele. Eu que agradeço por estar aqui. É a segunda vez que eu venho até o programa aqui. Fui como poeta, agora como contista. Até para minha surpresa. Não pensei que ia publicar, pelo menos tão logo, esses contos. Tá bem. E a você também, caro telespectador, o nosso agradecimento pela sua companhia de sempre. Lembre-se que esse programa certamente não é o mais visto, mas é bem visto por você que está aí. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Autores e Livros.